Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Hoje eu gravo prazerosamente com a senhora Anne Benchimol. Falamos da exposição Anne Frank, que acontece em Manaus. E claro que é uma viagem num período histórico triste da nossa vida, mas que precisa ser resgatado para que isso não aconteça mais. Dona Anne, a fundação não está precisamente na Alemanha, mas há uma importância muito grande nesse contexto. Foram livros escritos, filmes feitos com relação a esse fato. E como é que a senhora vê tudo isso? A Fundação Anne Frank foi criada por seu pai, Otto Frank. Ele sendo o único sobrevivente das 8 pessoas que se esconderam por 25 meses nos fundos do escritório de onde ele trabalhava. Contou com a ajuda de 4 outras pessoas e, ao conseguir sobreviver de todas, eles foram capturados e praticamente 6 meses depois da captura, todos já haviam falecido, menos ele. Ele conseguiu sobreviver e ele, eu diria que num ato maior de amor com a sua filha, ele resolveu, após a leitura do diário, fazer a publicação do diário e levar ao mundo todo o conhecimento e a esperança de um amanhã melhor. Tanto ele quanto a sua filha Anne eram extremamente positivos e otimistas com relação à população, com relação aos cidadãos do mundo. Eles acreditavam que todas as pessoas, a despeito, Anne inclusive escreve isso no seu diário, que todas as pessoas, a despeito de tudo que ela estava passando, ela acreditava que todos eram bons no seu interior. Então, todos os exemplos que nós temos de otimismo são muito bem narrados no livro. Otto Frank, vendo tudo aquilo e vendo a possibilidade da reflexão daquele momento catastrófico para o mundo todo, ele decidiu criar o Museu Anne Frank e fazer a Fundação Anne Frank justamente no local onde eles ficaram 25 meses escondidos. E a partir daí, a Fundação, eu diria que ganhou força e vida própria. Todos os anos, essa casa que fica em Amsterdã, na Holanda, ela recebe mais de 700 mil pessoas. E é assim, você vê, quando você vai na exposição, várias pessoas relataram que estiveram na porta da casa, mas não conseguiram porque a fila era muito grande. Todos anseiam por conhecer a história dessa menina que agora está em Manaus. Inclusive, no seu diário é interessante, ela cita a dureza da vida de um adolescente que tem que estudar isso e aquilo. Diga-se que eles, os 3 jovens que moravam nessa casa durante 25 meses, nem um dia, enquanto estavam escondidos, desprezaram os estudos. Otto Frank, todos os dias, sentava com esses 3 jovens e dizia: a liberdade começa por aqui. Nós temos que ler, nós temos que conhecer para podermos sermos livres. Então, todos os dias ela estudava, ela querendo ou não, aquele adolescente que nem sempre quer sentar, mas ela, uma vez relatando, ela dizia que já tinha estudado matemática, geografia, isso e aquilo, alguns países, inclusive o Brasil, com o estado da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, e não podia deixar de falar sobre o Rio Amazonas. Então, hoje, 69 anos após o último dia que ela escreveu no seu diário, nós a temos aqui no Rio Amazonas. Ela está aqui conosco. É interessante tudo isso, porque é uma adolescente, é uma jovem que, de certa forma, estava nascendo para a vida, mas seu pai foi muito inteligente em pegar esses registros. Ele, que era um homem de classe média, e de repente perde tudo e tem uma sobrevivência ainda no início muito triste. Ele foi mantido pelas pessoas. Eu queria que a senhora falasse isso. Aqui nós temos não só exemplos de perseguição, de mesmo mortes, mas nós também temos um forte exemplo de solidariedade. Então, hoje nós acabamos de sair da Jornada Mundial, onde nós vimos o Papa falando para todo mundo temas que essa exposição também é parceria
desses sentimentos, é o desejo que nós temos de todos os bons ideais caminhando junto, a solidariedade, o carinho pelo próximo, o amor ao próximo. Tudo isso nós também podemos ver através dos relatos de Otto Frank, que publicou várias entrevistas, também publicou o diário da sua filha, publicou os contos. Anne era uma escritora compulsiva. Ela passou da questão de querer ser jornalista, querer ser atriz, para depois decidir ser jornalista, e escrevia contos, peças, enquanto estavam no esconderijo. E o desejo de que o seu pai viu, a importância que ele dava para a educação era muito forte. Inclusive, são 3 os pilares mestres da vida do Otto Frank. Era a educação, era a união da sua família e era o crescimento, a educação de suas filhas junto à diversidade. Então ele achava muito importante, ele acreditava que o indivíduo só era um ser completo crescendo na diversidade. E esse foi até uma das razões que o motivou para sair da Alemanha e em busca de um país que pudesse dar a toda a família isso, que foi a Holanda. Dessa forma, Otto, que acreditava na educação, ele passou os seus 35 anos que restaram, do momento que ele sobreviveu em 45 até 1980, quando ele falece, em busca da preservação do legado Anne Frank. Dona Anne, foi um prazer enorme conversar com a senhora e o prazer redobrado de trazer um assunto que é de suma importância para a sociedade em que vivemos, porque ainda se fala, ainda se nega o Holocausto. Ainda existem pessoas que negam que isto aconteceu. E é bom que isso esteja muito no nosso jovem para que a gente possa realmente mostrar que o mundo jamais pode viver o que viveu no passado. E nós estamos chegando ao final e a senhora agora tem a oportunidade de se despedir. Essa é a sua mensagem final, eu diria que é uma das grandes mensagens da exposição, nós lembrarmos que fatos como esse, ocorrido com os judeus na Segunda Guerra Mundial, não se repitam jamais com nenhum povo, com nenhuma cultura, em lugar nenhum do mundo. E então eu agradeço a vocês, agradeço o carinho com que o AmazonSat trata assuntos importantes para a sociedade de modo geral, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre essa exposição, agradeço a gentileza, com certeza, desejando sorte e a perseverança na busca desses temas tão importantes para todas as sociedades. Obrigada. Bom, dessa forma chegamos ao final do programa Literatura em Foco, convidando você a participar da exposição que acontece aqui no Manauara Shopping. Agradeço a participação da Dona Anne Benchimol, do Comitê Israelita, por ter trazido para nós essa mensagem de que o amanhã haverá de ser melhor. Espero te encontrar nas redes sociais. Você continua conosco nas redes sociais. Os nossos agradecimentos aos patrocinadores, TV Lá e Magistral, e a esperança de te reencontrar no próximo programa com um novo livro, uma nova história, um novo romance para você de todo o Brasil. Um forte abraço e até o próximo encontro.